a produzir frutos para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, povo lindo. Amém. Antes da gente iniciar, a Adna me fez... vamos orar por uma criança chamada Pérola. Ela foi socorrida agora, né? Está indo para o hospital. Ela já foi socorrida essa semana, né? E aí ela voltou. Então vamos orar por ela. Papai de amor, nós te amamos, Senhor Deus, e nós queremos te apresentar, Senhor Deus, a vida de Pérola, Senhor Deus. O Senhor que é o Deus de cura, o Senhor que possui as suas riquezas espirituais, Senhor Deus, infindáveis. Nós te pedimos agora, estende a tua mão sobre a vida da pequena Pérola, Senhor Deus, derramando tua cura, Senhor Deus, tua unção sobrenatural do alto da cabeça às plantas dos pés, Senhor Deus. Já prepare os médicos e toda a equipe, Senhor Deus. Dai tranquilidade, Senhor Deus, para as tomadas de decisões daqueles que estão responsáveis por ela nesse momento, Senhor Deus. E nós teremos, em nome de Jesus, um testemunho tremendo, Senhor Deus, da sua presença, Senhor Deus, e da cura da pequena Pérola. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por esse tempo. Nós estamos no ano do perdão, amém? A gente não pode esquecer desse tempo, que é o tempo que o Senhor destinou para que nós vivamos o ano do perdão. Se foi lançada essa palavra, nós temos certeza de que algo Deus quer construir e manter, né, na sua igreja, na sua casa. Hoje, fazendo só uma retrospectiva, a última vez que eu ministrei, eu conversei aqui sobre mudança, não foi isso? A gente falou sobre mudança. Domingo passado, o pastor Adriano trouxe a questão da referência, não foi isso? E hoje nós vamos falar algo também, ainda com pontos sobre mudança. Hoje nós vamos falar sobre abnegação. Nós vamos falar sobre esse exemplo que tem sido construído em nós por meio de Jesus. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Eu estou aqui com a Bíblia da pastora. Que Bíblia maravilhosa. E está abrindo certinho, olha. Glória. Romanos, menino, é poderoso, viu? Romanos 15, quando você abrir, você já fica de pé. E você já agradece ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Glória a Deus, obrigada, Senhor, por sua palavra, Pai. Obrigada porque nós ainda temos a liberdade, Pai querido, de abri-la, de compartilhar, Senhor Deus, de falar do teu amor, Senhor Deus, por meio da tua palavra. Amém? Romanos 15. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Aqueles de nós que forem mais fortes. Aqui, só trazendo um contextozinho rápido. Essa palavra ela vem trazendo, Paulo vem falando, né, sobre alguns gentios e alguns judeus. Vem falando sobre se escandalizaram por causa da comida. Mas aí eu quero trazer essa parte em Romanos 15 para a gente refletir. Aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé têm o dever de ajudar os outros que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir. Diga, para servir. Não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar. Diga, bem-estar. Com o bem-estar alheio, sempre perguntando como posso ajudar. Como posso ajudar? Foi o que Jesus fez. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estava disposto a ajudar. Assumo a responsabilidade dos problemáticos. Assim as Escrituras apresentam a questão. Amém? Glória a Deus, papai de amor, nós te amamos, Senhor Deus, e somos gratos por tua palavra. Somos gratos, Senhor Deus, por sermos, Senhor Deus, conhecidos enquanto referência do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, dentro dessa palavra, ao cumprimento da tua vontade, segundo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, segundo o chamado de cada um de nós, Pai querido. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, eu passei, né, uns dias conversando um pouco com o Adriano e pensando. A gente teve aqui na terça-feira, na quarta-feira, a gente teve o curso aqui, o curso dos líderes. Maravilhoso, né, Ellen? E o curso, ele está falando exatamente sobre o líder.
e sobre os propósitos que estão diretamente ligados, que vêm do coração de Deus, estão ligados à liderança. Esse livro que a gente está lendo, ele fala exatamente, ele não fala da liderança, mas ele vai trazer o ponto fundamental na conduta e na condução do líder. E aí Deus, ele me trouxe, dentro dessas leituras que eu estou lendo, o livro é maravilhoso, né? Eu não me lembro agora o nome completo do livro, mas o livro ele é maravilhoso. E aí ele casou exatamente com algumas reflexões que eu venho tendo a respeito do servir e a respeito do sacrifício, né? E aí quando a gente fala, o tema dessa ministração é abnegação. E quando a gente fala de abnegação, a gente vai tratar de uma forma de sacrifício. E temos a referência, o exemplo do sacrifício perfeito que está em Cristo Jesus. Quando a gente fala de abnegação, a gente fala de uma forma de sacrifício que vai ser um ato de ignorar os meus próprios interesses. Essa abnegação a gente pode chamar de renúncia. Então, quando a gente fala sobre a obra de Deus, quando a gente traz a referência de Jesus, a primeira coisa que é apontada dentro da referência de Jesus é a abnegação. É exatamente esse exemplo e essa presença de Deus, nessa referência de Deus no Filho, que a gente precisa tomar para nós. A referência do Pai, que esteve no Filho, e nós que somos co-herdeiros dele. Então, essa presença, ela precisa ser referência dos filhos de Deus. Amém? Então, hoje a gente vai trilhar esse caminho e a gente vai fazer uma reflexão diante dessa abnegação. Se estamos realmente dentro desses parâmetros, desse exemplo de Cristo, porque Cristo é o exemplo perfeito de abnegação. Cristo é o exemplo perfeito de renúncia. Cristo é a referência perfeita daquele que não olhou os seus interesses, mas pôs sobre os seus interesses o interesse do Pai, que era salvar e amar o mundo, porque não é só salvar. Ele veio para salvar com esse amor e apresentar esse amor para que nós sejamos esse caminho de salvação, entre aspas, ou seja, sejamos o João Batista, os preparadores do caminho para outros. Amém, povo santo? Então, essa renúncia, nessa abnegação, ela nos mantém vivos espiritualmente. Por isso que tem gente que chama a gente de besta. Tem gente que vai chamar a gente de besta, de alienado, porque a gente mudou tudo, hoje a gente mudou. Mas essa mudança, lembra da mudança de lá? Pega o gancho e traz para hoje. Essa mudança é reflexo exatamente da imagem de Cristo em nós. Se o meu e o seu objetivo é ser parecidos e caminhar nesse lugar, então nós estamos no lugar certo, aleluia. Então faz uma reflexão aí na tua vida. Quantas coisas você já renunciou? Quantas coisas... Lembrando, quando ele fala de renúncia e de abnegação, essa abnegação ela não vai favorecer a mim. Porque isso não é abnegação. Isso é lutar pelos meus próprios interesses. Não é. A abnegação de Cristo, ela me faz olhar o outro. E esse olhar o outro me faz puxar ele para encontrar Jesus. Então, se a gente está fazendo esse caminho, então nós estamos no lugar certo, aleluia. Glória a Deus. E se a gente não está, Deus, o Senhor Jesus, Ele vai nos colocar nos trilhos agora. Amém? Em nome de Jesus. Então, essa renúncia, ela nos mantém vivos espiritualmente. Porque sem renúncia não há vida. Não há vida sem renúncia. Olha para Jesus. Quantas coisas ele renunciou para fazer valer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era qual? Nos entregar a vida. Aleluia. A vontade do Pai era essa. Então Jesus, ele renunciou. A Bíblia diz em Filipenses que ele renunciou à própria glória. Ele renunciou o trono, renunciou no sentido de descer, enviou-se uma mensagem do céu. O próprio Deus renunciou o seu poder e glória para se tornar homem igual a mim e a você. Mas havia um propósito na renúncia. Tem havido propósito na renúncia que nós estamos fazendo?
As renúncias que nós estamos fazendo, elas têm dado ênfase ao que e a quem. Porque se as nossas renúncias, se a nossa posição em Cristo, ela não nos leva a renunciar aquilo que outrora eu fazia, ou eu pensava, ou eu achava, não está havendo vida aí nesse lugar. Você está sendo escravo dos seus próprios interesses. Misericórdia. Então a gente precisa pensar nesse lugar. Por quê, pastora? A gente tem visto, a gente está no tempo do engano. Amém, misericórdia. Então tem profetadas por aí, trazendo uma mensagem. Até a Bíblia já está sendo mudada, né? Então a gente não pode esperar muita coisa. Ou melhor, a gente não pode esperar nada. O que a gente espera é só Jesus, é a volta dele. E aí a gente tem visto um evangelho que tem se concentrado em intenções pessoais. Se você vê o Instagram aí, se fala mais em eu do que no nós. E cristianismo não é isso. Cristianismo não centraliza a vida de Cristo nos meus interesses. O cristianismo, ele muda o pronome do eu para o nós. E a Bíblia, ela fala muito. Eu estava até conversando com o Adi, estava conversando aqui na sexta-feira, ministração. Minha gente, que ministração, louvado seja Deus. Trouxe uma mensagem aqui sexta-feira, glória a Deus, mexeu com todo mundo. Fechando parênteses. E aí, na sexta-feira, a gente conversando aqui, e o Senhor tinha me trazido muito forte Romanos, né? E aí, quando eu abri a Bíblia, foi exatamente a palavra que foi exatamente Romanos 15. E aí a palavra, ela só se voltava, Jesus como centro da referência, mas tudo que Jesus, a palavra que Paulo, ele traz aí, Jesus era o centro de todas as coisas, sendo o centro de todas as coisas, porém, sempre nos posicionando dentro desse lugar. Ou seja, uma vida, o cristianismo do céu, ele revela uma relação, um relacionamento entre nós. Tudo que o Senhor fala, animem uns aos outros. Preservem-se uns aos outros. O cristianismo, ele se envolve, a fala do cristianismo, a palavra do cristianismo é uns aos outros. É de mim para ti, não de mim para mim. Não é só do céu para mim, mas isso precisa ser distribuído. Senão, não haveria multiplicação. Senão não haveria 12. E 12 hoje tem milhões. Imagine se o evangelho ele só fosse pensado no eu. Nós estaríamos mortos. Imagine se Deus, na sua infinita bondade, não renunciasse à sua vida gloriosa, não sacrificasse o seu filho e enviasse para esse lugar para salvar. Imagine se Deus fosse egoísta. Misericórdia. Vamos olhar para a gente? Eu sempre digo que 4 paredes, elas não podem prender o poder e a glória de Deus. Essa mensagem que está sendo pregada, essas mensagens que vêm sendo, elas não podem ser presas, elas não têm o poder de Deus, é tão grande que não suporta isso aqui. Agora, o que é que eu e você, que temos esse poder, porque não é as 4 paredes, somos nós. O que impede, ou que tem impedido do evangelho de Cristo, ele ser anunciado com a verdade do céu, não é a verdade do meu eu, não é a verdade do que eu acho, mas a verdade que foi mostrada, apresentada, testificada por Cristo aqui na terra. Se ela não for anunciada, e os outros? Nós seremos responsáveis por essa vida. E Deus, ele vai cobrar de cada um de nós. É forte, mas é a verdade. Nós somos responsáveis pela mensagem do ID. Nós somos responsáveis pela mensagem da nova aliança. Somos eu e você hoje. E a gente olha para os 4 cantos. Muitas vezes a gente se isola na nossa casa. Muitas vezes a gente se perde no nosso trabalho. E o evangelho, e o ID que você recebeu, e o ID que eu recebi, ele vai ser encarcerado?
Vamos pensar nisso, amém? E aí, continuando, então, essa renúncia, esse sacrifício, ele vai tratar exatamente de eliminar a nossa má conduta, os nossos maus desejos e a nossa vida pecaminosa. Ela vai trazer exatamente uma luz. A abnegação, ela vai trazer, ela faz fazer brilhar a vida de Cristo em nós. Por isso nós precisamos estar atentos, porque essa mudança que vai acontecer, ela vai partir exatamente de uma nova mentalidade que nasceu a partir da nova vida que Cristo me entregou. Então, aquilo que eu fazia é renúncia e abnegação. Eu não vou mais fazer, eu renuncio. É renunciar, e às vezes a gente sabe, a gente tem o conhecimento. A gente tem todas as ferramentas, porque nós temos. Cada um aqui sabe do que precisa fazer. Eu sei do que eu preciso fazer. Mas os nossos corações ainda são de nós. Nossos corações ainda acabam sendo... Não, porque eu não posso. Do nosso orgulho. Ah, não, ele que venha primeiro, eu não vou. Ele que chega primeiro, eu não vou fazer mais menino. Todo mundo faz. Mas você não foi escolhido para ser igual a todo mundo, porque senão você não teria sido escolhido. Não precisaria Jesus ele vir. Não precisaria haver sacrifício renunciador se não fosse para nós sermos qualquer um. Não faria sentido a cruz de Cristo. Não faria sentido a crucificação. Há um propósito na crucificação. E o propósito da crucificação é mudança. É mudança. É sair do centro do nosso eu para alcançar o centro da vontade de Deus. É essa a mensagem. Por isso que nós não podemos, o cristão, ele não pode esquecer da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é uma mensagem que nos desequilibra enquanto humanos. Nos prostra e nos faz ver o quanto menores e pequenos nós somos. Nos leva a uma visão de dependência. De dizer assim, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo, por isso eu me chego à cruz. Porque eu sei que eu não vou conseguir. Mas quando a gente renuncia aos momentos, veja só, às vezes a gente tem disponibilidade para tudo. Mas para a gente buscar o Senhor, para a gente orar, para a gente fazer, para a gente cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Porque se hoje a gente não tivesse mais Bíblia, nós saberíamos o que fazer. Nós saberíamos o que fazer. Amém? E a gente sabe que se hoje não houvesse mais isso, a gente ia continuar fazendo. O evangelho ele não ia se perder. Aleluia. Ele não ia se perder, porque nós estaremos aqui para acolher, para amar com a excelência que Cristo ele apresentou a mim e a você. Amém? Glória a Deus. E aí, nós precisamos deixar de ser senhores das nossas mais vontades e das nossas mais escolhas. E deixarmos o Espírito Santo de Deus assumir o controle daquilo que eu e você não tem controle. Não temos controle, queridos. Não tem como a gente deixar de pecado. Da gente fazer, de fazer mais escolhas sem a orientação do Espírito Santo. Às vezes a gente diz assim, ó, poxa, eu não vou fazer, tem alguma coisa me dizendo que eu não faça isso. É o Espírito Santo de Deus. Se você realmente permite que o Espírito Santo de Deus ele fale, ele faça valer a voz de Deus em você, você vai ouvir. E não é uma coisa não, é o Espírito Santo dizendo assim, está errado. Glória a Deus. Glória a Deus que ainda você escuta o Espírito Santo. E o que seria de nós sem esse controle perfeito? O que seria de nós sem essa... Não estou falando de marionetes não, porque quem gosta de fazer marionetes é o diabo. E ainda te cobra por isso. O Senhor ele veio para nos dar liberdade. Vamos ler Romanos. Glória a Deus. Romanos 8. A gente vai ler do versículo 3 ao versículo 8. Amém? Glória a Deus. Só voltar um pouquinho. Romanos 8. Amém? Paulo aí vem dizendo. Deus, a partir do versículo 3. Deus acertou em cheio quando... Olha só que coisa linda. Deus acertou em cheio quando enviou seu filho,
Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Que coisa linda. Em seu filho, Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. Olha para cá. Você entende que o Espírito Santo é que tem o poder? Ele é que tem todas as ferramentas, todas as instruções, para que a gente, na nossa vida, a gente seja essa referência que foi falada domingo passado, de Jesus, esse exemplo de renúncia. Amém? Continua lá. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar os nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito Santo está fazendo em nós. Aleluia. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos, terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus, descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto e uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela do que em Deus. Ignora quem Deus é e o que está fazendo, o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Vou comprar uma dessa, pastora. Que versão maravilhosa. Que versão maravilhosa. Gente, que coisa linda. E aí ele nos instrui exatamente. Ele nos faz entender, ele nos apresenta, porque deixa eu dizer uma coisa, ele apresenta aqui a verdadeira face de Jesus. Ele apresenta quem realmente nós podemos ser em Jesus. E aí o primeiro ponto é: o nosso sacrifício não tem valor sem o reconhecimento do sacrifício de Jesus. Não tem nenhum valor a gente fazer um sacrifício, porque esse sacrifício vai ser voltado para mim. A gente não entende, a gente não conhece a graça. Quem não conhece? Então não adianta você se sacrificar sem você reconhecer o sacrifício que Jesus fez. Lembra da cruz que eu falei? Da minha dependência, da minha necessidade de ir para a cruz? Aleluia. E aí, Ele é a nossa referência perfeita de sacrifício. Ele é o nosso caminho perfeito. E aí, quando a gente pensa, veja como as coisas são. Porque o perigo disso tudo é a gente viver de acordo com os nossos padrões. Ou viver de acordo com os padrões que o mundo tem apresentado. E não alcançar os padrões de Deus. Então esse é o perigo. O perigo da nossa vida ser lançada, como aqui o texto ele falou, muito claro. O perigo é nós encontrarmos com nós mesmos e nos aprisionarmos a nós mesmos, porque nós não temos respostas. As respostas estão em Deus. E seguir a vontade de Deus é certeza de você estar com Ele, é certeza do glorioso descanso. Então é melhor nós seguirmos a vontade de Deus, mesmo sem entender, porque a gente não precisa entender. Eu me lembro que eu dizia assim: meu Deus, eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Mas eu sempre confiei. Eu sempre confiei. Eu disse: eu não sei, mas eu sei. O que eu sei, eu dizia assim: eu sei que tem prazo de validade, isso vai acabar. E eu sei que o que me espera é muito maior do que eu estou passando agora. Aleluia. Então, quando a gente pensar que está difícil, você olha aqui, tem tempo, a palavra diz
que céus e terras vão passar. O que vai permanecer é a palavra dele. Glória a Deus. Então, vamos começar a olhar para esse lugar, reconhecer o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício de Jesus, ele é referência para o nosso sacrifício, entendendo que nós não podemos fazer o que Jesus fez. Já foi feito de uma vez por todas. Nós lemos aqui, amém? De uma vez por todas foi feita. Mas o que é que nós podemos trazer não é o resultado do sacrifício, porque só o resultado, só foi ele que fez, mas o percurso. O processo é a referência para a nossa caminhada. Jesus, ele foi insultado. Jesus, ele correu dos lugares porque queriam matar Jesus. Ele confrontou pessoas. Ele não deixou de dizer a verdade. Ele sofreu. Foi expulso do próprio lugar, de morada dele. Ele renunciou à sua vida para viver a vida de Deus. Nós temos renunciado à nossa vida, que nós sabemos, olha o conhecimento, nós sabemos que é passageira, mas a gente se agarra nessa vida. A gente se agarra. O problema não é se agarrar, o problema é não saber como sair. O problema é esse. O problema é a gente entrar e depois a gente não achar porta de saída. É tempo de renunciar, aleluia. E é tempo de buscar aquilo que Deus ele quer para cada um de nós. Enquanto nós não estamos fazendo isso, pessoas estão morrendo. Eu sou grata a Deus pelo privilégio da salvação. Mas não posso somente ser grata sem fazer nada. Não é esse o propósito do cristão e não é esse o propósito da comunidade evangélica proclamar. O nosso propósito é sair, fazer discípulos, fazer pessoas que sejam amantes desse Deus maravilhoso, que conheçam, que tenham experiências, como foi ministrado aqui sexta-feira, que tenham experiências reais com o Pai, que sejam apaixonadas, que desejem em todo o tempo seguir uma vida de cruz. A Bíblia diz que nós precisamos renunciar, renunciar, deixar os nossos interesses, pegar a nossa cruz e carregar. Será que nós temos carregado a nossa cruz? Ou nós pensamos que estamos carregando a cruz? Misericórdia e amém. Então, segundo ponto, a demonstração da nossa fé, ela é um sacrifício agradável a Deus. Ela é um sacrifício. A gente está falando aqui, em outras versões, por isso que eu fui buscar a versão dessa palavra, porque em outras versões, ele vem dizendo no versículo 2 em Romanos 15, ele vem dizendo da gente agradar as pessoas. Não tem aí escrito na versão de vocês? Não é isso que tinha? E aí eu disse assim, Senhor, mas quando a gente agrada as pessoas, eu conversando com Deus, agradar as pessoas muitas vezes não vai chegar num lugar bacana, porque muitas vezes vai gerar uma dependência, não vai ser legal essa relação de agrado. E a Bíblia diz que a gente deve agradar a Deus. Aí eu disse, não, tem alguma coisa aí, mas é a tradução. Porque aqui na versão, por isso que eu me agarrei com essa versão. A versão, ela diz assim, onde tem, nós, do versículo 1 e 2. Eu vou ler do versículo 1. No capítulo 15, aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé, têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força para servir, e esse é o destaque dessa mensagem. Servir. Continua aí. De força para servir, não para ganhar prestígio, ou seja, não é para o meu próprio interesse. Eu não vou servir porque eu quero que Jaqueline me veja, ou é por causa disso. Meu dom não é usado para agradar as pessoas. Meu dom ele é usado para testemunhar a glória de Deus.
Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar. Era essa a tradução. A tradução de agradar é exatamente essa. Bem-estar alheio. Sempre perguntando como eu posso lhe ajudar. Está aí o olhar para o outro. Como é que eu posso ajudar o outro? O agradar não quer dizer que eu vou me agarrar com a pessoa e fazer o que a pessoa quer, não. Isso não é cristianismo. Isso é bajulação. E bajulação é pecado. Isso é bajulação. É você dizer assim, porque se eu agrado, eu não vou dizer o que o outro tá... Pensa, se a gente for pensar em agradar, eu nunca vou dizer aló, só aló. Isso não é esse caminho, não. O agradar vai me... Esse agradar que muitos pensam é fazer o que a pessoa quer, independente, é ser uma pessoa, é se condicionar àquela pessoa. E nós temos um Deus que é incondicional, Ele nos ama incondicionalmente. E nós temos um Deus que corrige. Mas aí, esse agradar, o objetivo desse agradar é edificar. O objetivo desse agradar é você olhar para o outro exatamente com essas lentes de Cristo. É você ajudar essa pessoa na caminhada. É você ajudar essa pessoa a construir o caminho dela em Cristo Jesus. É você ser referência. É você ser uma testemunha para que essa pessoa ela siga. Isso é o agradar que essa passagem está falando. Não tem a ver com bajular, não tem que agradar Adriano. Não é isso. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com bajulação ou achar que ele sempre está certo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com construção. E uma construção de uma vida fora dos meus interesses. Ele precisa prestigiar e dar valor aos interesses de Deus. E eu sou responsável por essa construção. Eu sou responsável a ajudar ele nessa construção. Porque eu tenho responsabilidade com a salvação que Cristo me deu. Eu sou responsável pelo presente que Deus ele me deu. Aleluia. Então é essa caminhada de serviço que a gente deve olhar. É um serviço que não causa peso, mas é um privilégio para nós carregarmos essa continuidade de Deus, que se encontra somente em Jesus. É um privilégio servir, porque o serviço ele não pode pesar. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê pessoas, eu acho que foi a pastora que disse, eu sou apaixonada por gente, sou apaixonada por pessoas. Porque é as pessoas que também vão nos ajudar. Eu vi uma mensagem essa semana no Instagram. E aí eu vi um trampolim e duas gotinhas. Duas pessoas, pareciam duas gotinhas. Uma pulava de um lado e outra pulava do outro. E aí era o líder impulsionando o outro, mas o líder também subia. Aleluia! Ao passo que eu ajudo o outro a construir, eu também estou sendo construído, porque cristianismo é uma via de mão dupla. E eu achei isso perfeito, porque às vezes a gente se coloca no lugar de líder e acha que já está pronto e acabado. Isso é mentira, é engano. Isso é orgulho. Em todo tempo há crescimento, porque nós estamos em processo. Então, enquanto eu estou aqui, ó, Ló está aqui no coisa, pulando na gangorra, eu vai, Ló. E Ló também está me fazendo subir. Aleluia. É de lá para cá, de cá para lá. Isso é cristianismo. Aleluia. E aí, agradar significa esse bem-estar coletivo. Tem outras versões que eu fui procurar, outras versões tinha falando sobre inspirar. Agradar, outras versões tinha inspirar. Eu achei fantástico, porque é exatamente esse trabalho. É exatamente esse trabalho que Cristo fez. Ele se inspirou no Pai e inspirou outros. Em quem nós temos sido inspirados? Em quem temos sido inspirados? É essa a nosso ponto de partida. Se o Evangelho, se Cristo tem sido inspiração para mim, eu não consigo parar. Aleluia. Se Cristo é esse ponto, essa referência minha de inspiração, eu tenho a minha inspiração cristã aqui, que é a pastora Érica.
Ela é minha inspiração de mulher de Deus, de impulsionar. Ela é a minha inspiração. É a nossa referência. Eu estava conversando aqui, não foi? A gente estava conversando quarta-feira no curso, exatamente sobre isso. Então, se a gente não faz os outros se inspirarem, outros se apaixonar, porque a inspiração ele traz é uma atração, é algo que você não quer. Se a gente não faz isso nas pessoas, as pessoas, ou se a gente faz isso pra gente, eu não quero. Em nenhum momento a pastora fez a gente já é apaixonado por ela, não é isso? Mas em nenhum momento foi sobre os interesses dela. Tudo que ela apontava para o céu. Aleluia. Você tem sido essa sinalização para o céu? Tem batido em você e as pessoas têm visto ele? É sobre isso. É sobre isso. Não é sobre agradar, fazer o que as pessoas querem, mas ajudá-las a edificar a sua vida segundo a vontade de Deus. É sobre isso. E aí isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer se a gente não praticar o serviço. Nós já temos o conhecimento, amém? Nós já temos o conhecimento. Mas o conhecimento tem sido para prestígio? O conhecimento tem sido para eu aparecer e dizer que eu sei mais do que fulano, do que cicrano? Ou eu tenho usado isso para o serviço? Eu tenho usado isso para servir ao outro, porque a Bíblia aponta servir uns aos outros, amai uns aos outros, animai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. A Bíblia sempre aponta o outro. Aponta o outro nesse sentido, de você olhar para ele e sair do centro de você. Glória a Deus. E aí, quando acontece esse olhar, essa centralidade, esse egoísmo, a gente conhecendo o Evangelho, mas a gente está paralisado, está parado, está dentro da gente mesmo, a gente tem feito um abuso à liberdade de Jesus. Nós temos causado um abuso nessa liberdade que foi entregue por Jesus. Há um privilégio. E nós temos o privilégio de sermos livres. A gente não pode usar, e Paulo diz, eu não posso usar essa liberdade para meus interesses. Há um privilégio e uma oportunidade que nós temos dentro dessa liberdade. Amém? Glória a Deus. Essa liberdade ela foi usada não para os meus interesses, mas para o serviço, para a expansão e para a obra de Deus. Lembre-se que você é um grande cooperador da obra de Deus. E nós deveríamos nos sentir privilegiados em sermos cooperadores de Deus nesse plano de salvação. Eu dava um glória a Deus porque eu ia agradeceria muito, glória a Deus, por esse privilégio. E a Bíblia diz em Gálatas, vamos para Gálatas. A palavra do Senhor diz em Gálatas 5. Olha só o que ele diz em Gálatas 5. Glória a Deus. A gente vai ler o 1, depois a gente pula para o 4 e vai até o 6. Amém? Olha só o que Paulo vai trazer aí para essa igreja a respeito da liberdade. Glória a Deus. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade, nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Nem aqui deixa você escravo de você mesmo. Versículo 4. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto a obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo. A fé expressa em amor.
sem fé é impossível agradar a Deus. E lá em 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que o alicerce, você pode falar em línguas, você pode ressuscitar defunto, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tiver amor, nada vai adiantar. E aí ele fala de uma junção perfeita, a fé em Cristo expressa em amor. Aleluia! Então, nós estamos dispostos a usar nossa liberdade para servir? Essa liberdade que foi entregue por Jesus. Não a que me convém. E aí, quando ele fala da graça aqui, que ele fala, quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, ele ainda fala de planos religiosos, vejam só. Tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. E aí o Senhor, ele me disse, quem não se desliga de si mesmo não experimenta da graça. E a graça é uma vida que por si só ela já traz satisfação. Porque ela apresenta a vontade de Deus. E aí a gente precisa olhar para Deus. Os nossos olhos, eles precisam se ajustar a de fato quem é Deus. Deus é o nosso Pai. E um pai, ele quer algo ruim para o filho? Quando a gente pensa na vontade de Deus, a gente pensa, muitas vezes, muitos pensam em, não, porque eu tenho que fazer. A gente até conversou aqui na quarta-feira. Quem entende o serviço, entende que o ser chega primeiro, o fazer é consequência. Por isso que eu digo, há prazer. Essa semana, eu estava conversando também com as meninas, e aí ganhei essa semana, foi quando a gente foi para Ponte Pedra, que eu levei um saco de jaca, lembra? Lembra, Eric? Lembra não? Eric está dormindo não, está acordado, né, meu filho? Sim. Aí a gente ganhou um saco, a moça chegou, foi uma mãe de um ex-aluno meu, chegou lá com um saco, já estava olha que coisa linda, já estava os baguinho. Tudo dentro do saco, bonitinho, estava fresco. E aí eu cheguei em casa, obrigada, abracei ela. E aí um dia desses, ela me abordou. Vejam só como as pessoas, elas estão. A gente eu não chego dizendo que eu sou crente em todos os lugares. Porque não é preciso a gente dizer. A nossa conduta vai mostrar. E aí eu cheguei, aí ela disse assim, menina, tu é pastor, é? Aí eu disse, sou. Eu não boto uma placa anunciando que eu sou pastora para todo mundo, né? Não vou. E aí, sou. Ela fez, por isso você me trata tão bem. Aí eu disse, não é por isso que eu lhe trato bem. Primeiro, a educação. Eu sou uma pessoa, a gente tem educação. E segundo, eu quero ser tratada, eu trato como eu quero ser tratada. Assim como Cristo me tratou. Aí ela olhou assim para mim. E aí ela trouxe esse saco de jaca, me abraçou tudinho. Inclusive, o esposo dela é presbítero. E o filho dela foi uma pessoa... Eu já contei até isso aqui na igreja, eu acho que eu já contei. E o filho dela ninguém queria, já estava dado por uma pessoa que não queria nada. Ele tinha vários adjetivos ruins. E aí eu pedi a Deus. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou tratar essa criança? Como é que eu vou ajudá-la no seu processo? Que era o processo de levá-la, né, encaminhá-la no processo de escrita, né, de leitura e tal. Era um homem maior do que eu. Aí eu disse, mas como é que eu vou ajudar ele? Ele estava tão desacreditado. E eu precisava fazer alguma coisa, porque ele tinha todos os adjetivos ruins que você imagina. Mas eu precisava fazer com que ele olhasse para ele. E aí foi tudinho, a gente foi, passou um ano. Foi muito bom, obrigada. Quando chegou no final, nunca tive a visita nem dessa mãe e nem do pai. E aí quando chegou no final do ano, eu disse assim, fulaninho, pede para o teu pai vir aqui. Ele, não, tia, ele não vem não, porque ele é ocupado demais, que não sei o quê. Aí eu disse, tá bom. Mas você passou, tá certo? Você passou de ano, tal. E foi mérito seu. Eu não fiz nada para que você alcançasse isso. Você conseguiu. E aí ele foi em casa, levou a prova e o pai veio. Paletó e gravata e a Bíblia debaixo do braço. E aí ele fez assim, eu vim conhecer a professora que Moab tanto falou. Eita, eu falei o nome dele.
falei o nome dele. Eu vim conhecer. Corta, viu? Eu vim conhecer. Aí a gente conversou tudinho. Ele disse: sou muito grato a você, porque contou a história deles, né? E disse que você fez aquilo que eu nunca podia ter feito. Eu disse: era simples. Era só impulsionar o seu filho. Ele é um excelente menino. Era só isso. Às vezes é só isso que a gente precisa. Às vezes a gente só precisa abrir, fazer com que a gente enxergue, porque Cristo enxergou isso na gente. Possibilidades. Cristo enxergou possibilidade em nós. E é só a gente fazer isso. Por isso que eu digo, se não tivesse Bíblia, a gente sabia o que fazer. É abrir e dizer assim, ó, você está disposto? Porque tem gente que não está disposto, tá? Tem gente que não está disposto, tem gente que não se deixa. Mas as pessoas que se abrem, é para a gente fazer exatamente com que elas se vejam dentro das possibilidades que Cristo permitiu. Agora pense numa criança dessa, com os pais cristãos, com todos os adjetivos que vocês podem imaginar. Como é que essa criança ia acreditar em Jesus, em amor? Vocês entendem como a nossa conduta ela faz diferença nesse lugar? Como a nossa caminhada, como faz a diferença. Porque ela realmente vai apresentar quem nós somos. Amém, povo santo? Amém, glória a Deus. Então a gente precisa, o outro, a pastora sempre disse, o outro vai ser nosso termômetro. Eu não preciso dizer, chegar, não, eu sou pastora. Tanto vai fazer, tanto faz. Se eu não me comportar como mulher de Deus, se eu não ser aquilo que Deus ele pede para eu ser, nada vai adiantar. Eu assumi uma responsabilidade. E eu preciso a cada dia caminhar dentro dessa responsabilidade. Eu vou ter os resultados, eu não preciso ver. Eles vão aparecer, a colheita. Eles vão aparecer sem que eu dê crédito a isso. Vocês entendem? Vocês entendem o que eu não preciso fazer para ter prestígio, para... Não é isso. O objetivo final não é isso. O objetivo é que a gente se encontre lá, ó. Aleluia. Esse é o objetivo. Aleluia. Glória a Deus. Então, estamos dispostos a usar a nossa liberdade para servir. Quem vive para ser servido nunca encontrou a graça. Quem vive para ser servido nunca encontrou. É o que ele está dizendo aqui. Se desliga, nunca encontrou. É forte, mas é a verdade. E aí, a gente viu a respeito dessa escravidão, a gente viu e a gente entende que tem pessoas que conhecem a sua liberdade, mas não desfrutam dela porque estão presas dentro delas mesmas. A gente diz assim, você é livre. A pessoa não conhece, ela não se envolve com essa liberdade, porque ainda ela é escrava dos interesses dela, do querer dela, do achar dela, do fazer dela. Então ela é centro delas mesmas. Deus ele não age, o Espírito Santo não age dentro desse lugar. Então servir é você compreender que a graça ela lhe cobre de uma maneira, aleluia, ela lhe resgatou, ela liberou poder do céu para você viver possibilidades. É esse o desejo de Deus, é que a gente viva sem culpa, é que a gente se aprofunde no desejo e no querer, na vontade dele. A gente sente que a gente é carne. Mas sentir no sentido espiritual. Quando a gente agrada a Deus. Vocês percebem quando vocês agradam a Deus? Eu percebo. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando é que a gente é algo, assim, humanamente falando, mas espiritualmente é um sentido, não sei nem explicar, que é tão complicado. Mas é um sentido espiritual. A gente sabe, a gente sente quando a gente fez a coisa que agradou a Deus. E aí Deus ele lança um resultado sobre isso. E aí, estamos tendo o resultado desse serviço, desse agrado a Deus, desse movimento de serviço mútuo de mim para ti. Vamos observar isso, é para a gente observar. E aí o conhecimento dos nossos direitos em Cristo não é base para servir. A base do servir está em buscarmos ter o coração de Cristo. É aquela coisa, eu conheço, eu sei, e aí eu vou usar o meu conhecimento
em busca dos meus direitos. É a carteirada do crente. Ah, eu sei, eu tenho direito. Os seus direitos acabaram depois que Jesus ele veio. Aleluia. Depois que você aceitou, os direitos é dele. É andar sobre o caderninho de regras, de direções de Deus, que é o Espírito Santo, você tem dentro de você. É esse caderno, dá orientações todos os dias. Você tem aberto esse caderno do Espírito Santo para dizer o que ele quer hoje para você? A gente tem aberto e acordado assim: Espírito Santo, o que é que tu tem para mim hoje? Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a gente sabe o que a gente faz? A gente fecha o caderno, e aí a alma, eu vou agora, meus direitos é esse. Tá o que está mais acontecendo na internet. Um sabe mais do que o outro, usando conhecimento para dividir. E a Bíblia diz que quem não é junto espalha e não é servo dele. É isso que tem acontecido. A gente tem usado o tempo, a gente no sentido de igreja na totalidade, tem usado o tempo da gente para perder pessoas, não ganhar pessoas para Jesus. Porque quem é a pessoa? Eu mesmo não queria. Quem é a pessoa que vê um crente, uma competição. Pronto, está virando competição. De quem tu conhece mais do que eu, sei o que, está errado, está certo. E aí o tempo de engano aí. E cada pessoa mais descendo ao inferno, misericórdia. Então vamos pensar nisso, porque o tempo está correndo. João 5:30, vamos abrir lá. João 5. Glória a Deus, né, povo santo? Glória a Deus pela mensagem da cruz. João 5, 30 ao 44. Nós temos outra mensagem forte aí. Outra mensagem linda de Cristo. Cinco 30. A gente vai ler do 30 ao 44. Essa gente vai dar uma lida bem. Amém? Não faço nada por minha conta. Isso é Jesus dizendo. Ouço primeiro e depois decido. Vocês podem confiar em minha decisão, porque não estou seguindo um caminho próprio, que lindo, mas apenas cumprindo ordens. Se eu agisse por conta própria, meu testemunho seria vazio e egocêntrico. Mas um testemunho independente me confirma, o testemunho mais confiável de todos. Além disso, vocês todos já viram e ouviram João, e ele deu testemunho abalizado e confiável ao meu respeito, não foi? Além disso, meu objetivo não é ganhar a simpatia de vocês, nem apelar para um simples testemunho humano. Estou falando com vocês deste modo para que vocês sejam salvos. Foi João uma tocha e vocês ficaram contentes em festejar um pouco debaixo daquela luz brilhante. Mas o testemunho que confirma o que faço supera em muito o testemunho de João. É a tarefa que o Pai me mandou executar. E enquanto eu executo, confirmo que o Pai de fato me enviou. O Pai que me enviou confirma, só que vocês não percebem isso. Nunca ouviram sua voz nem viram sua aparência. Nada da sua mensagem restou na memória de vocês, porque não levaram a mensagem a sério. Vocês se dedicam a estudar as Escrituras porque acham que vão encontrar ali a vida eterna. Mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as Escrituras falam de mim. E aqui estou diante de vocês, e vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. Não estou interessado na aprovação da maioria. Sabem por quê? Porque conheço vocês e as multidões. Sei que o amor, especialmente o de Deus, não está na agenda de vocês. Apresentei-me com a autoridade do meu Pai, e alguns de vocês me desprezam, outros me evitam. Se outro viesse dizendo-se importante, vocês o receberiam de braços abertos. Como esperam receber algo de Deus, se desperdiçam tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando a Deus? Pá!
Podemos terminar. Sem comentários. Glória a Deus. Foi tudo que a gente falou aqui. Foi tudo que a gente falou. Então, o que é que nós devemos fazer hoje? Diante de todas as informações, de todo o conhecimento que chegou a nós hoje. Devemos hoje nos perguntar se a nossa conduta, tomada de decisões e escolhas, visam a mim ou ao outro, aos meus interesses ou do outro. Porque usar a liberdade para garantir os meus direitos não é cristianismo. O modo como temos amado o outro impacta diretamente o outro em relação à nossa semelhança com o Pai. Ou seja, o modo que os outros estão me vendo, eles vão ter a referência do Pai. Isso também acontece para o contrário. Então a gente precisa nessa noite fazer conhecer Cristo através da revelação do amor dele, do amor do Pai em nós. E para finalizar, estamos vivendo por nós ou por um propósito? É a pergunta que fica para a gente pensar. Ou seja, mais uma. Estamos vivendo por nós ou por um propósito? Que é o propósito maior, que é o propósito do Pai. Fiquemos de pé para a gente louvar ao Senhor. E eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, perguntar se entre nós há alguém, ou você que está em casa, ou você que vai assistir posteriormente, se há entre nós alguém ainda que quer voltar para a casa do Pai, que quer viver os planos do Pai, aleluia, que quer se aprofundar nesse lugar. Se você ainda não fez, venha e faça, não há tempo a perder mais. Você já entendeu o processo, você já entendeu quem é Jesus. Então não perca tempo não, viva essa liberdade. Viva essa liberdade e saia desse lugar de escravidão dos nossos desejos. É aquele dia que eu estou bem, é aquele dia que eu não estou. É aquele dia que eu estou... Não é que eu vou estar feliz todo o tempo, não. Mas eu encontro alegria e prazer quando eu estou com Jesus. Eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que Ele está comigo porque eu reconheço Ele em todas as minhas pisadas. É isso que o Senhor quer te entregar hoje. Então...